Eu sou a Jaqueline de Souza, sou historiadora, e estou como coordenadora do Bacharelado em Ciências Econômicas da URCA, aqui em Iguatu, e neste dia em que o nosso município faz aniversário, o Colegiado de Ciências Econômicas quer dar um presente à população iguatuense, né? Falar um pouco sobre nossa cidade. Portanto, vim aqui apresentar o meu projeto de pesquisa, que é sobre história econômica de Iguatu, para a população iguatuense ter conhecimento do que a gente tem pesquisado, do que a gente já sabe sobre Iguatu, para também, já que a Prefeitura Municipal anunciou aí concurso público, também ajudar um pouco aqueles que pretendem fazer o certame, né? Eu queria já introduzir, dizer aos meus colegas, né, professores universitários, professores, que a intenção é que esse vídeo ele seja para o público externo à universidade. Então, vou usar uma linguagem que seja acessível a todos os níveis de escolaridade e idade. Então, basicamente, o que eu quero aqui é apresentar o meu projeto de pesquisa e, com isso, mostrar um pouco dos dados de resultados que eu já tenho. Esse projeto de pesquisa eu venho desenvolvendo desde o ano de 2019, para que a população saiba o que é que a universidade já sabe sobre a história econômica de Iguatu e também apontar alguns caminhos a partir, então, daquilo que já se sabe, né? Muito bem, eu vou aqui então apresentar o meu projeto de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa em história, basicamente, para a população ter esse conhecimento. O historiador ele define seu objeto de pesquisa, o tempo, né, a temporalidade, né, ou seja, qual o espaço de tempo que ele quer estudar, então, de quando a quando, né? E o espaço, né, o local em que ele está estudando. Então, meu objeto de pesquisa, meu espaço é Iguatu, e a temporalidade é consideravelmente longa, né? A temporalidade que eu pretendo estudar Iguatu é desde o surgimento da colonização luso-portuguesa aqui na nossa região, visto que uma pesquisa mais apurada sobre as nações indígenas, principalmente a Quixelô, só seria possível graças a um longo trabalho de arqueologia. E eu não tenho, né, habilidade para tal, visto que eu não sou arqueóloga, né? Então, especificamente falando da economia do Iguatu, né, já que de um momento, desde o surgimento, da chegada do primeiro colonizador, que é final do século XVII, até mais ou menos o surgimento da cidade, né, emancipação política, é muito difícil, são escassas as fontes da gente poder fazer uma pesquisa. Então, nas condições que eu tenho, né, eu decidi adotar como fonte de pesquisa revistas de jornais, porque nós temos um grande banco de dados, que é a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, onde há um grande banco de dados de jornais e revistas e documentos, inclusive, do país inteiro, e onde eu posso fazer isso da minha casa. Então, quais são minhas fontes? Revistas, jornais e documentos oficiais, né, que estão presentes tanto na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, como do Arquivo Nacional. Então, isso fecha a minha temporalidade, basicamente, a partir aí de 1840 para cá, né, ou seja, até o ano, que é uma temporalidade consideravelmente longa para um trabalho do historiador. Quem é que eu tenho usado, né, para me ajudar a pensar a história econômica, né? Os clássicos, né? Hobsbawm, o Alexandre Sais, lá da USP, aqui no caso, fechando mais para o Ceará, Frederico Castro Neves, a Iguatu, o Alcântara Nogueira, para o Nordeste, né, o próprio Celso Furtado, claro que outras leituras, né? Tenho tido também leituras para ter um contraponto, como, por exemplo, em Al Ferguson, para entender a acumulação de capital, enfim.
Porque, basicamente, um historiador econômico, alguém que se pretende fazer história econômica, o que ele faz? Basicamente é o seguinte, é entender como uma sociedade produz, como uma sociedade distribui essa produção, ou seja, essa riqueza, como é que ela é produzida, como é que ela é distribuída, e como acontecem as mudanças ao longo da história, ao longo do processo histórico. É basicamente isso, falando falando assim de uma forma mais coloquial, né? E há muitos historiadores que gostam muito dessa fase de transição, né? Há muitos clássicos sobre a transição entre o feudalismo e o sistema capitalista e o mercantilismo, enfim. Qual é o meu método? Como é que eu tenho feito a minha pesquisa, né? Como eu estou trabalhando com fonte primária, ou seja, a fonte os originais, né, os jornais digitalizados, revistas e documentos, porque né, na hemeroteca da Biblioteca Nacional você encontra relatórios dos ministérios do país, então você está trabalhando com documento primário. Como é que eu tenho feito primário? Porque é o original, é feito de primeira mão, vamos dizer assim. Né? Como é que eu tenho feito isso? Primeiro, eu tenho que entender que tipo de fonte eu estou trabalhando, né? Então, se eu estou trabalhando em jornal, né, jornal é um negócio complicado. Por que jornal é um negócio complicado? Porque a ideia de imprensa do século XIX, até mesmo início do século XX, é muito diferente da ideia de imprensa de hoje. Então, os jornais do século XIX são jornais de partidos. A imprensa que a gente tem, ela é basicamente controlada pelos partidos, seja conservador ou liberal. Então, eu tenho que entender aquela fonte, né, aquele dado, e como aquele dado é trabalhado na notícia, de que jornal ele é, né? Do liberal ou do conservador. Tenho que entender isso, né? Então, primeiro eu tenho que saber que tipo de fonte eu estou lidando, né? Se é jornal, se é um documento oficial do Estado, já é diferente, é um documento oficial, né? Então, primeiro é essa questão. Segunda questão, que é fazer essa tipologia, né? De que tipo de fonte eu estou trabalhando e compreender, né, o que é essa fonte. Essa questão da crítica, né? Fazer a crítica, né? De onde vem, porque a ênfase naquela matéria, enfim. E eu, para ajudar a pensar historicamente, então eu separei por década, né? Minha temporalidade, eu vou trabalhar década por década, até por quê? Porque é o buscador da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, né? Então, o buscador da hemeroteca definiu a minha forma de pesquisar essa fonte. Então, lá no buscador, se você faz a busca por década. Então, a cada década, quantas ocorrências, qual é o tipo de ocorrência, porque quando você vai buscar a pesquisa lá na hemeroteca digital, ela tem lá toda a lista dos jornais que aparece a palavra Iguatu, né? Quantas vezes na década aquele jornal tem a palavra Iguatu, e aí você entra lá, vê e faz uma tipologia de qual foi a maior ênfase. Por exemplo, na década de 1880, aparece muito Iguatu a chegada de uma burocracia, né? A chegada dos primeiros servidores públicos, vamos dizer assim, chega muito. Então, e já na década de 20, não, década de 20 do século passado, década de 20 do século 20. Aí já aparece muito a questão do algodão, já aparece muito a questão de encontros da formação de caixas rurais, de bancos, fala muito do comércio, então, ou seja, aí você tem que pensar, por que na década de 80 fala muito da chegada de servidores públicos? Ora, muito provavelmente que a cidade estava se consolidando como núcleo urbano. Por que na década de 20 vai falar mais do algodão, vai falar mais do comércio, vai falar mais, enfim, por quê? Aí Cidal, né? Cidade 21. Já tem o trem. Então, é assim que a gente vai pensando o trabalho do historiador, né?
qual é a minha problemática? O que é a problemática de pesquisa? A problemática de pesquisa é a pergunta que o pesquisador faz que lhe chama atenção. Eu sou iguatuense, né? Estudei o ensino básico no Iguatu, fiz meu curso de História no Crato, na URCA do Crato, fiz meu mestrado no Mackenzie, em São Paulo, hoje faço um doutorado em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas sempre tive contato com Iguatu, nunca deixei Iguatu nesses tempos, né? Sempre tive contato e hoje retornei, trabalho no Iguatu desde 2012. E na ponte aérea, antes da pandemia, né? Aqui indo para outras regiões do país para se qualificar, estudar, enfim. E sempre me chamou a atenção, principalmente quando eu fui estudar no Crato, eu olhava para o Crato, o Crato é uma cidade grande, é importante historicamente, culturalmente, né? Mas eu olhava assim, pô, Iguatu tem a mesma população, basicamente, do Crato, e não tem nada que o Crato tem, no sentido assim, não tem. Na época, né, isso é 2005, 2006, quando eu estava chegando lá no Cariri, não tem uma grande universidade, não tem uma cidade grande do lado, né, como é Juazeiro. Como é que essa cidade tem praticamente a mesma população do Crato? Isso sempre me questionou, sempre me indagou. Então, quando eu tive esse questionamento aí de basicamente 15 anos atrás, isso foi amadurecendo, sempre li sobre Iguatu, mas nunca escrevi nada sobre Iguatu, porque meu mestrado e meu doutorado, que ainda estou cursando, não tem nada a ver com história econômica, não é sobre Iguatu, é sobre outros temas. Mas quando tive a oportunidade, então, de lançar um projeto de pesquisa em 2019, foi apoiado pela universidade, né? Eu tive um aluno bolsista, a Bolsa Fundo FECOP, então, eu disse, vamos estudar, e essa pergunta é a pergunta principal da pesquisa, né? Como Iguatu é o que ela é hoje? Como é que Iguatu se tornou a maior cidade da região Centro-Sul? Essa pergunta é muito simples, muito simples. Como Iguatu se tornou a maior cidade da região Centro-Sul? E a hipótese, por isso que eu coloquei ela aí, dei um destaque aí nesse PowerPoint, né? A hipótese é que a cidade sempre atraiu um grande contingente populacional. A minha hipótese é essa. Então, tanto que quem me acompanha em programas de rádio, tenho ido muito aí ao programa do Luiz Sucupira, o Diálogo, e tenho a oportunidade de falar sobre Iguatu, eu sempre digo que Iguatu é uma cidade de imigrantes. Iguatu é uma cidade de imigrantes. Eu sempre tenho dito isso, porque é o que está mostrando que a pesquisa está me convencendo, né? É uma cidade que sempre atraiu grandes contingentes populacionais de forma contínua. A grande hipótese a gente está pesquisando para provar se essa hipótese está correta ou não. Então, para mostrar aí para a população como é que a gente faz pesquisa, né? Vou até colocar o óculos aqui para poder ver os números, né, de forma melhor. Esse aí é um print do programa que eu utilizo, né? Que é a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Então, aí você tem uma série de jornais praticamente do país, praticamente não, do país inteiro, digitalizados. E aí você coloca ali no campo, você está vendo lá em cima, o campo, você coloca lá Iguatu. Esse print menor aqui do lado esquerdo, você coloca lá, década de 80, né, período, né, por isso que eu separei por década, né. Local, você pode definir o local, deixei aí todos os estados, né. E aí coloca a palavra Iguatu, fica aí em pesquisar, então, aí do seu lado direito, na década de 80, para a palavra Iguatu, vai aparecer 1.314 ocorrências em 1.578 acervos. São 2 milhões e tantas páginas aí que tem. Só olha como o trabalho é complicado. Veja, disparado, o jornal que tem mais referência à cidade do Iguatu nessa década é o jornal O Cearense. Existem 755 vezes na década de 1880
aparece a palavra Iguatu neste jornal. O segundo lugar é a Gazeta do Norte, um órgão liberal, né? É o órgão do Partido Liberal, aparece em segundo lugar, mas olha a diferença do jornal O Cearense para a Gazeta do Norte, apenas 192 vezes. Tá? Então, a gente, como é que eu faço isso? Né? Uma série de questionamentos. Né? Veja que Iguatu também aparece aí na Gazeta da Tarde do Rio de Janeiro, nos anais da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no Jornal do Recife, no Diário de Pernambuco, e no Jornal do Comércio, que eram os jornais, o Diário de Pernambuco, o jornal mais importante do Nordeste, e o Jornal do Comércio, como no Diário de Notícias, dois grandes jornais extremamente importantes da capital, né, da então capital do país, que era o Rio de Janeiro. Então, para que a população entenda como o trabalho de um pesquisador é complexo. Vamos lá no Cearense. Aí você clica lá, 755 ocorrências. Do que está falando mais? Então, na década de 80, tem 755 ocorrências sobre Iguatu, mas o que está falando mais? Eu tenho que ler jornal por jornal, ou seja, eu tenho que ler 755 notícias para ver o que está falando e dizer, ó, tem tantos que estão falando de política, tantos estão falando de chegada de servidores públicos, tanto está falando de notícia de econômica, entende? Isso dá muito trabalho, isso dá muito trabalho, isso é importante a gente mostrar como é que a gente faz pesquisa para a população entender que o trabalho do pesquisador é duro, é árduo, e precisa ser incentivado nesses tempos que nós vivemos de bastante negacionismo em relação à ciência. Então, o início, perdão, passei sem querer aqui. O início, então, aí, né? Como é que Iguatu, como eu disse, é muito complicado a gente poder traçar uma história das nações indígenas sem um acurado trabalho arqueológico. Através da cultura material dessas populações, a gente entender como é que elas viviam, né? Entender como era a vida delas, né? Então, eu não sou arqueóloga, nem tenho condição de fazer um trabalho arqueológico, gostaria muito de participar, né, juntamente, obviamente, né, com um arqueólogo responsável pela pesquisa, mas ali, trabalhando juntamente com esse arqueólogo, ou com esse arqueólogo, sobre os quixelôs, né? Mas, então, até a chegada desses luso-brasileiros, esse termo luso-brasileiro é um termo que a gente não pode falar de Brasil antes de 1822, antes da independência não tem Brasil, que tem uma colônia de Portugal, não tem Estado brasileiro, né? Tem uma colônia de Portugal. Então, até a chegada desses lusos brasileiros, essa era uma área dominada por várias nações indígenas, né? Destaque aí para a nação Quixelô. Iguatu, isso aqui é uma hipótese também minha que eu levanto a partir de dados também que os jornais me fazem pensar sobre isso, né? Por exemplo, eu tenho um jornal O Imparcial, de 1914, um jornalista veio para cá para cobrir aí um dos eventos da sedição de Juazeiro, Iguatu estava aí no olho do furacão, né? E ele descreve a cidade do Iguatu e, num dado momento, ele diz que a Lagoa do Iguatu tem 9 quilômetros de raio, né? O que é que me aponta, né? Por exemplo, nós temos arquivos aqui já do século XX, antes daquela reforma ali da construção da Avenida Ageno Araújo, em que o Lago da Telha era muito maior do que hoje é. Então, você fica pensando assim, bom, e também da minha própria infância, né? Eu me lembro, por exemplo, que ali no Alto do Jucá, eu lembro que se dava uma chuva muito grande,
ali no alto do Jucá, ali perto da pedra do Cocobó, e inundava tudo, ficava tudo no espelho d'água, né? Inclusive na enchente de 2004, inundou aquela região ali, ficou, o pessoal que mora ali na região Fomento Cardoso foi ilhado, né? Então, Fomento Penha Cardoso, né, ali. Então, você vai somando essas coisas e você começa a perceber o seguinte, aí lança-se uma conjectura, né? Uma pergunta. Será que sem a ação humana, né, humana que eu digo colonizadora, não dos quichelos, porque os quichelos vivem em perfeita harmonia com a natureza, quando eles chegaram aqui, até mesmo os quichelos chegaram aqui, se não aparentaria para eles que isso tudo fosse um espelho d'água, né? Porque nós praticamente somos uma cidade, uma lagoa aterrada, basicamente isso. Se não, eu não estou dizendo que é uma lagoa só, eu estou dizendo que poderia aparentar, né, que isso aqui, sem ainda a ação humana, quando os primeiros humanos chegaram aqui, chelos que viveram em perfeita harmonia com a natureza, e depois os luso-brasileiros, né, os bandeirantes, isso aqui não aparentaria, né, um espelho d'água só, né? Quem vem ali do Icó, ali, tem uma área um pouco mais alta, quem vem de Acopiara também, quem vem ali também ali de Jucais, Cariús também tem uma área mais alta, se isso aqui tudo não aparentaria. Então, a água é um grande fator de atração. Atração populacional é basicamente uma ilha, um oásis no meio de um grande semiárido aqui no Ceará, né? Então, a gente começa a nossa história, né, não com a chegada do João de Souza de Vasconcelos, a nossa história começa com a história dos quichelos. Eles estavam aqui muito antes do João de Souza de Vasconcelos. Mas, infelizmente, nós só conseguimos fazer uma história deles, né, de forma mais profunda, né, a partir realmente de pesquisa arqueológica, né, e eu não tenho acesso a isso. Então, o que eu posso fazer é acesso à documentação, e aí começa, né, de fato, em 1681, com um pedido de primeira data de sesmaria. O que é uma sesmaria? Sesmaria é uma grande extensão de terra do qual o rei concedia a um sesmeiro trabalhar nessa terra. De onde a data de sesmaria de João Souza de Vasconcelos, você tem uma noção que era grande, ia do atual sítio Quixoá até a Pedra do Cocobó, né? Isso é uma coisa muito curiosa, porque o Iguatu, vamos dizer assim, o início da colonização do Iguatu começa no que hoje é a zona rural do Iguatu. O que vai fazer nascer o nucleamento urbano que deu origem à configuração urbana do Iguatu atual, né? O aldeamento da telha, a partir de 1719, com a missão da Vila Telha, com a missão da telha, perdão, da construção da igreja de Santana, posteriormente vai virar uma matriz de Santana, e todo o nucleamento urbano nasce em torno do atual Lago da Telha, próximo da matriz. Então, dali, né, a cidade vai fazer isso, né? Apesar do primeiro luso brasileiro a chegar aqui, né, vamos dizer assim, no que hoje é a zona rural, o nucleamento urbano do Iguatu realmente só vai começar com a chegada da religiosidade. Então, daí a extrema importância da Igreja Católica para o surgimento do nucleamento urbano na cidade do Iguatu. Então, essa vai se configurar a telha, né? Então, ela se emancipa politicamente de Icó, pertencia, portanto, a Icó, se emancipa em 1853. Há um dado muito interessante, que a gente está vivendo em tempo de pandemia, só 10 anos, né, de emancipação política, Iguatu já tem uma perda de 300 pessoas para a cólera
em 1863, segundo aí dados censos, né, que os censos do Império são muito complicados, né, são muito imprecisos, Iguatu deveria ter em torno de 12 mil pessoas, né? Você imagina hoje, nós temos 100 mil habitantes, morreram cerca de 100 pessoas, isso já para nós é chocante. Você imagina uma população de cerca de 12 mil pessoas perder 300, né? A ocupação, portanto, se dá em torno das margens do Jaguaribe e das lagoas, com destaque para a Lagoa da Telha, e o destaque é por conta da missão do aldeamento, que é onde vai fazer surgir, então, o nucleamento urbano, né? Porque se tem igreja, você tem que ir para a igreja, né? E aí vai nascer as primeiras casas, né? O primeiro comércio, enfim. A partir da década de 1860, isso aqui eu vou exemplificar melhor, a produção, então, ela deixa de ser o gado e passa a ser o algodão, né? E a composição, a nossa composição social, e essa aí é a minha teoria mesmo, né? Eu defendo isso, é de imigrantes, baixa burguesia e baixa aristocracia, mas a gente vai continuar nos próximos slides especificando mais isso, né? Então, na minha pesquisa, eu lancei esses ciclos econômicos, né, aí da cidade de Iguatu. Então, começa com a água, vai para o gado, vai para o algodão, vai para uma coisa que eu chamo de economia de sobrevivência. Isso aí sou eu, isso é um conceito criado por mim. Depois passa, a partir de 2008, depois de 2008, eu vou dizer por quê, se torna-se uma cidade de serviço. E aí a grande pergunta, né, depois dessa pandemia, né, a partir de 22, né, a nossa cidade vai de fato se configurar como uma cidade universitária, e aí o grande marco, né, é a chegada do curso de medicina, mesmo que seja particular. Vamos falar um pouquinho da água, né? Eu já tinha falado umas pinceladas anteriormente, fazendo. Lembra qual é a minha hipótese, né? A hipótese por que Iguatu é a maior cidade do centro-sul cearense? A hipótese é porque ela sempre atraiu contingentes populacionais, né? Essa é a minha hipótese. O que atrairia gente para Iguatu, o sertão, o semiárido, cercado, porque nós temos uma configuração de fauna e de flora muito diferente do Cariri, né? O Cariri já é diferente, né? Geográfica, né? As configurações geográficas são diferentes. O que traz gente para cá? A princípio, água. Porque a água é vida, né? A água você tem animais, você tem um peixe. Eu pesco um peixe na lagoa, eu pesco um peixe no rio. Atrai pequenos animais. Eu caço, vou comer esse animal. Eu tenho condição de canalizar essa água para fazer uma produção de cereais, né? Então, a princípio, é a água que vai atrair essa população para sobreviver, né? Só para que vocês tenham uma noção da importância das lagoas no Iguatu, certo? Eu peguei isso aí, um trecho, tá, só o trechinho do documento, só para poder conseguir você ler, certo? Um trecho de um documento que pertenceu a Gustavo Barroso, né, tá aí a fonte, onde ele relata a importância da Lagoa do Iguatu. Veja o que ele diz, ó. Em todo o sertão, a conversa predileta é o açude. Dele se vive em muitos lugares e a ele se devem abundâncias e felicidade. Um outro exemplo que mostra a vantagem dos açudes e o valor da água neste país de secura é a Lagoa do Iguatu, profunda e priscosa, a maior do estado, em cujas margens, na horrível seca de 1877 a 1879, se refugiaram cerca de 500 famílias, escapando incólumes. Veja, Gustavo Barroso tem um documento que diz que 500 famílias sobreviveram, escaparam à seca na Lagoa do Iguatu. E ele não disse 500 pessoas, ele disse 500 famílias. Agora, se a gente pensar no família, no padrão de família de hoje, né? Papai e mamãe
um filhinho, né? Você já multiplica esses 500 por 3. Agora, tu imagina o padrão de família de 1877. Quantas pessoas, né, não estavam sobrevivendo ao redor da Lagoa do Iguatu? Não é pouca gente. Não é pouca gente mesmo. Multiplica aí para esse padrão de família aí de 3, 4, 5 filhos, né? Multiplica isso, não por baixo, né? Isso por baixo. Então, a água é o primeiro grande fator de atração populacional que vai permitir que essas populações, que a população do semiárido, aqui ao entorno das cidades aqui, né, certo? Que hoje são Sertão Central, Inhamuns, também a Paraíba, regiões da Paraíba, do Rio Grande do Norte, cheguem por aqui e sobrevivam. Lembrando também que Iguatu está na rota das estradas do boi, né? Porque Icó foi um grande centro de produção de charque no século XVIII. Então, a turma está chegando por causa da água. Do lado, você tem uma cidade que está comprando charque. Então, o que eu vou fazer? Vou criar gado. Certo? Então, aí você tem um outro ciclo do gado, né? A famosa, dito pelos historiadores, né, dos cearenses, né, a civilização do couro, né, do gado se dava tudo, se tirava tudo, se fazia tudo. Então, você tem um gado. Primeiro, você tem uma sedentarização da população, a população tem água e tem como ter uma agricultura de subsistência. Aí, então, estou na rota aqui dos caminhos de boi. Então, vamos criar gado para levar para o Icó. Então, a população começa a crescer por conta porque você tem um fator de produção extremamente importante, que é a água, que é o diferencial em relação a todas as outras cidades, né? Então, a população sedentária tem filhos, esses filhos, mais filhos e mais filhos, e não só a população sedentária está aqui fazendo e com sua próxima geração vai ficando, como também vai chegando gente, né? E aí, então, a cidade ela vai se constituindo, o nucleamento urbano ela vai se constituindo um nucleamento urbano importante. Então, em 1853, nós ganhamos o status de emancipação política do Icó. Ao passo que você se emancipa politicamente, você tem que ter órgãos, você tem que criar uma burocracia, você precisa ter funcionários públicos. Então, começa a criar, então, a Câmara Municipal, né, que é a instituição política mais antiga do Iguatu, a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. Depois você vai precisar ter uma polícia, então vai chegar soldados da Guarda Nacional, vai se montar aqui, né, um núcleo, né, militar. Então, aí precisa também ter a justiça. Então, vai se criando as estruturas do Estado, vai se criando uma casta de servidores públicos. E precisa estar aqui, porque para poder fazer a máquina do Estado precisa rodar, né? Vamos dizer assim. Isso vai criar uma outra, vai mudar a composição social. De apenas agricultores de subsistência e criadores de gado, agora você vai ter também servidores públicos, né? E servidor público cria demanda, você vai ter um comércio, né? Você vai começar a estimular o comércio. Como é que, então, você tem essa mudança do gado para o algodão, né? A mudança do gado para o algodão se deve a vários fatores. Primeiro, a queda do charque nordestino, agora, a partir, principalmente depois, né, posterior à Revolução Farroupilha, então, a partir de 1850, 1860, nessa década aí, você terá
uma predileção do Charque do Sul, mas isso muito antes, já a queda do Charque, do Charque do Icó, é século XVIII, é bem antes isso aí, né? 100 anos antes, vamos dizer assim. Mas a consolidação mesmo se dá depois, né, desse movimento lá no Rio Grande do Sul, a compra do charque do Sul para o resto do país. A queda do charque, como eu digo aqui no Icó, já é do século XVIII, mas ainda tem produção. Então, onde vai ser substituído, vamos dizer assim mesmo, de fato, é aí no século XIX, essa segunda metade do século XIX, por conta desses fatores que eu já falei, e também pela emergência de uma nova potência mundial, o Império Britânico. E o Brasil ele tem o Brasil como império, né, agora como país independente, fortes relações econômicas com o Império Britânico, e por conta da guerra civil americana, a importação de algodão do sul dos Estados Unidos para a indústria inglesa, ela vai cair muito, né? Então, os ingleses, da qual o ditado dizia que era um império cujo sol nunca se punha, vai buscar matéria-prima nos países, nos países do qual tem como colônia e dos países do qual, apesar de não ser sua colônia, mas está sob seu poderio econômico, que é o caso do Brasil. A produção de algodão vai se dar a partir daí, aqui no sertão do Ceará, em todo o Nordeste, mas não, vamos dizer assim, não é assim, do dia para a noite, né? Isso vai aos poucos, ela vai se constituindo aos poucos, ela vai crescendo essa produção, vai conquistando os produtores e a turma vai começando a produzir. Tá? E o algodão vai dominar a economia iguatuense até basicamente a década de 80, a década que eu nasci, né? A década de 80 dos anos 90, com a falência da Cidal. A falência da Cidal é o símbolo da queda da produção algodoeira no Iguatu, a economia do algodão. Né? Depois dessa queda da economia do algodão, né, que eu também vou falar um pouco mais especificamente sobre a formação da Cidal, né? Eu estou aqui apresentando esses ciclos econômicos, né? Quando cai o algodão, isso aí é um termo que eu criei, tá? Para compreender melhor essa economia iguatuense. Eu chamo de economia da sobrevivência. O que é isso? Né? Vai da segunda metade da década de 80 até 2008. Né? Eu coloquei até 2008. 2008, o símbolo de 2008 é o ano da gratuidade dos cursos da URCA aqui na nossa cidade. Por que eu chamo isso de economia da sobrevivência? Vai ser um cataclisma econômico, vai ser um apocalipse econômico para Iguatu, a falência da Cidal e o fim da produção algodoeira. Então, as famílias elas vão começar a substituir novas commodities, né, novos produtos. Então, vai começar a plantar mais arroz, vai começar a plantar banana, milho e feijão vai ser mais intensificado e etc. A gente só não sucumbiu economicamente, a cidade só não faliu, vamos dizer assim, por alguns fatores. Quer queira ou quer não, você terá, apesar da década de 90 ser a década de neoliberal por excelência, de tirar o Estado, da presença do Estado na economia, mas no Iguatu nós teremos uma presença do Estado, mesmo na década de 90, que fará com que a nossa economia, de fato, não vá à falência. E eu identifico, na década de 90, três coisas. Uma é o projeto São José, do governo do estado do Ceará,
dando suporte às famílias da zona rural. A prefeitura, então, passa a ser a maior empregadora, né, do município, e tem os dois grandes símbolos, que é a construção do Truçu e a vinda da Dakota, mediante incentivos fiscais, empregou muita gente. A partir do, isso aí é o que não é o que fez, ao meu ver, Iguatu não falir, não sucumbir. Essa aí são tempos economicamente terríveis para Iguatu, mas Iguatu não sucumbiu por conta disso, no meu ponto de vista, né? Na análise que a gente está fazendo aqui na pesquisa. É claro que tudo isso ainda eu estou pesquisando, né? A gente está se convencendo a partir das fontes disso aí que estou mostrando para a população. E a partir da década dos anos 2000, principalmente primeiro e segundo governo Lula, que virá muitos incentivos para o Nordeste, incentivos econômicos para o Nordeste. Então, Iguatu terá, na década de 2000, na primeira década do ano 2000, uma forte crescimento na sua infraestrutura, né? Novas avenidas, praças, o embelezamento da cidade, isso melhora a autoestima, e em todos esses, isso são, vamos dizer assim, as coisas mais especificamente que eu identifico diretamente, vamos dizer assim, mais visivelmente, diretamente, na questão econômica. Mas durante toda a redemocratização dos governos estaduais, houve uma melhora nos índices do desenvolvimento humano, né? Uma melhora no acesso à educação, melhora no acesso à saúde básica, né? Atenção básica de saúde, educação básica. Então, tudo isso vai melhorar as condições de vida também. Mas, mesmo assim, nós tínhamos um IDHM, né, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, baixíssimo na década de 90. Eu vou mostrar esses gráficos também. Então, a gente só não morreu, vamos dizer assim, porque houve uma presença do Estado. Agora, veja a importância do algodão para a economia iguatuense. Na minha pesquisa, se a minha teoria estiver correta, metade dos anos 80, metade dos anos 2000, perdão, 90, metade da primeira década de 2000. Basicamente, foi 20 anos, uma profunda crise, vamos dizer assim, uma grande depressão iguatuense, em termos de economia. Né? Vejo como o algodão é extremamente importante para a constituição econômica do Iguatu, para transformar Iguatu no que ela é hoje, porque também o algodão atraiu-se, a minha tese, a cidade, ela é o que ela é hoje, pela possibilidade de contínua atração populacional, o algodão atraiu não só muitos trabalhadores que vinham para catar algodão, mas a pessoa acabava ficando, acabava trabalhando na cidade, sonhando em ter um pedacinho de chão, sonhando em ter um pequeno negócio. Então, o algodão atraiu muita gente para cá também. 20 anos aí de uma grande, da gente ali querendo, fazendo de tudo só para respirar. Né? É uma economia de sobrevivência. O que é que faz mudar, então? O que é que a gente sai, a partir de 2008, desse período difícil, pós-algodão, pós-falência da economia algodoeira, e a gente fica esses 20 anos aí difícil, e a gente, então, sai disso e começa a levantar-se novamente, a partir aí que eu identifico a partir de 2008. Há alguns fatores, né? O primeiro fator é a expansão do ensino superior gratuito. E aí você tem alguns símbolos, né? 2008, a gratuidade dos cursos da URCA. E a nossa Universidade Estadual do Ceará, nossa querida FECLI, vai também aumentar a oferta de cursos, né? Aumentar consideravelmente, inclusive, a oferta de cursos de nível superior. O Instituto Federal do Ceará, nossa
ainda, né, para muitos, querida EAF, né, Escola Agrotécnica Federal de Iguatu, que agora, se eu não me engano, é 2007 que muda o nome para Instituto Federal, vai ampliar os cursos também, os cursos superiores. Então, você tem, primeiro fator, uma expansão, uma ampliação dos cursos universitários superiores gratuitos, seja estadual, seja federal, no município de Iguatu. Tá? Isso é um fator que atrai gente. Mais uma vez, eu estou sempre repetindo, né? Qual é, a minha hipótese, para que Iguatu seja o que Iguatu é. Né? Tem até a placa ali na entrada, na entrada da cidade, na capital do Centro-Sul, né? Que é uma cidade que, ao longo dos anos, ela consegue atrair um considerável contingente populacional e agora, né, não só está atraindo, mas está mantendo, ou seja, as pessoas não estão mais, não tem mais grandes ondas migratórias de pessoas saindo do Iguatu, né? Então, você começa a formar inteligência, atrair inteligência e formar inteligência na cidade. Né? Associado a isso, tem um fenômeno do retorno. O que é o fenômeno do retorno? O fenômeno do retorno é um fenômeno que aconteceu a partir, principalmente, do segundo governo Lula. O segundo governo Lula foi muito forte, o segundo governo Lula, o primeiro governo Dilma. O fenômeno do retorno dos imigrantes nordestinos que foram para São Paulo, foram para o Rio de Janeiro, foram para outras regiões do país, e com a melhora das condições de vida no Nordeste, preferiram voltar. Essa turma trouxe um grande capital. O que acontece, para falar de uma forma bem prática, para que você possa entender? O sujeito vai para São Paulo, vai trabalhar de office boy, que é uma profissão que nem existe mais, vai trabalhar de motoboy, vai trabalhar de taxista, vai trabalhar de metalúrgico, chão de fábrica, vai trabalhar como garçom, a coisa aqui está melhorando. E o custo de vida em São Paulo está aumentando cada vez mais, e a coisa aqui está melhorando. E todo imigrante, quem vai, quer voltar. Obviamente, alguns não conseguem. Aí conhece alguém, se casa, forma família, o tempo passa, enfim, fica mais difícil. Mas outros voltam. O que esse sujeito faz? Ele juntou um capital, e como todo cearense, né, muito empreendedor, está ali observando como é que faz uma pizza, como é que faz um pastel, né, como é que faz um negócio, uma comida diferente, montou um capital e disse, eu vou voltar para o Iguatu. Vou voltar para o sertão, né? Aí chega aqui, monta um capital, as condições de vida aqui estão bem melhores quando ele saiu, né? Ele volta, aí monta uma padaria, monta uma pizzaria, monta um restaurante, monta uma merceariazinha, uma lojinha de material de construção. Então, ele diversifica o setor de serviço no município. Então, esse fenômeno do retorno tem uma parte, o IBGE, se não me engano, tem um estudo, acho que é de 2010, que mostra que retornaram para o Nordeste aqui de 500 mil migrantes nordestinos. É muita gente, né? É meio milhão de pessoas, é muita gente. Então, tem um tipo de retornado, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa expressão. Tem um tipo de imigrante que retorna. O outro tipo de imigrante que retorna é migrante como eu, por exemplo. É uma pessoa que teve que sair da sua cidade para se capacitar profissionalmente, para estudar, porque não tinha oportunidade, e ver que sua cidade está bem, retorna. Aí você diversifica também. Se você tem uma diversidade no comércio, setor de serviço pelo comércio, você também vai aumentar o número de profissionais liberais. Então, estudante que foi para Paraíba, muitos daqui foram para Paraíba, né? O FCG, principalmente, o FPB, né? Muitos foram para Fortaleza, muitos foram para o Cariri. Eu fui para o Cariri, né? E retornei para Iguatu. Olha só que coisa interessante. Estudei na URCA, retornei para Iguatu
hoje sou professora da URCA, né? Retornei a casa, retornei 2 vezes, né? Retornei a casa. Então, veja, isso vai criando uma diversidade, não só do setor do comércio, mas também na questão da oferta de profissionais liberais. Então, é uma pessoa que saiu para estudar odontologia e monta sua clínica aqui, é uma pessoa que saiu para estudar engenharia e monta seu escritório. Então, é nesse sentido, são 2 tipos de retorno, né? São 2 tipos de retornado na minha perspectiva. Houve, portanto, um considerável melhora, né, do IDHM, ou seja, há programas do governo do estado do Ceará e também da prefeitura que ajudaram nesses números, né, melhora na assistência à saúde, não é, obviamente, dizendo aqui, não é, né, o ideal, mas comparado daqui de 80, melhorou consideravelmente, né? Então, a melhora do IDH faz com que é o seguinte, né? A pessoa diz assim, olha, as condições de vida é apertada, eu estou aqui, eu estou em São Paulo, já que aqui eu tenho houve uma ampliação na oferta de saúde e educação, esse profissional liberal, esse imigrante, ele tem agora um lugar para se divertir, olha que Iguatu tem muito lugar bom para você comer, né? Então, ele diz, ó, tem uma boa educação, tem uma saúde mais ou menos e tal, então dá para ficar aqui. Então, isso prende as pessoas, isso faz com que não expulse mais tantas pessoas do município. Aí, um outro fator é a ampliação do crédito, principalmente via BNB, para poder estimular esse micro e pequeno empreendedor, principalmente esse que retornou, né? E aquele que não quer sair. Então, ele teve expansão do crédito, ele montou sua pequena empresa, ele montou seu pequeno negócio e está ali. Aí a pergunta né, se a partir de 2022, né, depois dessa pandemia, esperamos nós que a partir de 2022 as coisas voltem ao normal, a cidade vai se constituir como uma cidade universitária. No meu ponto de vista, Iguatu já é uma cidade universitária. Ela não se enxerga ainda como uma cidade universitária, mas ela já é. Aqui, vocês possam entender o papel do Estado no desenvolvimento, né? Aí eu tenho dois tipos de fontes, né? Esse que está do lado esquerdo, né? Faz parte do relatório dos presidentes dos estados brasileiros de 1919. Naquela época, o presidente do estado do Ceará não se chamava governador, se chamava presidente, era João Tomé de Saboia e Silva. Esse é um decreto que cria as usinas de beneficiamento de algodão, que cria as CIDAUs, né? E que Iguatu vai receber. Isso aqui é tão importante para Iguatu e a visão que o Estado tem no desenvolvimento. Aí, nesse outro lado, não sei se vocês conseguem, não, nesse lado esquerdo, né? Não sei se vocês conseguem ver, é assim, ó, as usinas serão instaladas nas zonas das estradas de ferro de Baturité e de Sobral e provavelmente na cidade de Iguatu e Ipu. Esse provavelmente, graças a Deus, aconteceu, aliás, 21 é o centenário da CIDAL, né? Março de 21, a CIDAL faz 100 anos, que hoje é o campus multi-institucional Humberto Teixeira, que abriga a UCA, a UES e o Centec, né? Então, quais são as vantagens que o governo do estado vai conceder ao empresário, ao contratante? Aí já nessa fonte do meio. Item A, olha como é importante o papel do Estado de Desenvolvimento. Isenção pelo prazo de 15 anos, os impostos de indústria e profissão predial e de transmissão de propriedade para as usinas que forem instaladas, depósitos, escritórios, dependências, armazéns e tudo quanto se relacionar não só com a indústria do beneficiamento de algodão, como também com a fabricação do óleo e de outros derivados da mesma indústria. Veja a visão estratégica. Primeira visão estratégica, olha, nós vamos criar usina de beneficiamento de algodão onde tiver parada de trem. Por quê? Óbvio, escoar a produção.
né? Escoamento da produção. Né? E a linha do trem ia dentro da Cidal, para dali e ser enviado para vários lugares do país. Essa é a primeira visão estratégica. Nós vamos criar onde a gente tem condição de escoar a produção. Segunda visão estratégica, a gente não vai dar isenção só para a indústria, mas para toda a cadeia produtiva. Tudo que girar em torno de algodão, isenção de imposto. Tudo que girar em torno de algodão está isento 15 anos. Item B, redução durante o mesmo prazo, ou seja, durante 15 anos, de 25% dos impostos de exportação, podendo o governo substituir este valor por outro equivalente se a prática evidenciar a inconveniência forma de sua concessão. Veja, o Estado garantindo, sendo, vamos dizer assim, protagonista para que as pessoas, para quem quer empreender. Aí, voltando, que eu esqueci, voltando aqui para, que é uma coisa que eu acho extremamente importante, voltando aqui para essa parte que está aqui à minha esquerda, das usinas de beneficiamento, depois de pool, diz assim, ó, o contratante obriga-se a beneficiar nas usinas não só o algodão que é adquirido, como também o de terceiros, fazendo a classificação segundo os padrões normais dos Estados Unidos da América do Norte e aditando ao tipo do algodão e comprimento da fibra quando este for igual ou superior a 3 centímetros. Por que o nome Estados Unidos da América? Isso aí é uma coisa interessante. Isso já mostra que na década de... Final da década... Isso aí nós estamos na Primeira Guerra Mundial ainda, né? Lá, você é estudante, né? O que é que o seu professor de História diz? Também o seu professor de Geografia diz sobre o processo de industrialização do país. E durante a Primeira Guerra Mundial houve um surto de industrialização, processo de substituição de importações, por conta de que não vinha, né, produtos industrializados, ou vinha muito pouco por conta da guerra. Então, veja, né, a história, né, acontecendo aqui na sua cidade do Iguatu. Uma coisa que você acha que é lá para São Paulo, lá por Matarazzo, né, mas também acontecendo aqui na cidade do Iguatu. E por que Estados Unidos? Porque isso já mostra a queda, né, da dependência econômica brasileira da Inglaterra, que está em guerra, e a substituição para o papel dos Estados Unidos, que já vai tomando essa função agora como dependência econômica, que isso vai aumentar muito mais, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornar a maior potência econômica do mundo até agora, né? Então, aí lá depois do outro parágrafo que eu li, diz assim, ó, o contratante obriga-se ainda a fornecer gratuitamente ao governo sementes selecionadas e desinfectadas para distribuição aos agricultores e a fazer nas estações experimentais que estabelecer o tratamento adequado das pragas e doenças do algodoeiro. Então é o seguinte, os sujeitos, olha, está aqui o governo, está aqui as sementes que eu quero beneficiar. Então o senhor vai lá, o governo é que distribui entre os agricultores, né? Faz a distribuição entre os agricultores. Então veja que foi uma lei extremamente importante para o desenvolvimento, para a criação da Cidal, para o desenvolvimento, porque essa lei, esse decreto legislativo está aí, número 1598, de 19 de outubro do ano passado, ou seja, de 1918, porque esse aí é o relatório dos presidentes de 19, ano passado, portanto, é 18. Veja, o papel do Estado dando suporte para a população empreender, né? E aí, do lado, tem uma notícia do Diário de Notícias, um jornal do Rio de Janeiro, muito importante, de 1930, ou seja, já é basicamente 10 anos depois. Aí diz assim, ó, um congresso rural no Ceará. Revestiu-se de grande brilho o congresso rural realizado na cidade de Iguatu, deste estado, por iniciativa do doutor Paula Rodrigues. Compareceram e tomaram parte dos seus trabalhos
30 prefeitos, 3 comarcas municipais, 10 associações agrícolas, 5 sindicatos agrícolas, 15 institutos bancários, 390 lavradores e criadores, 8 deputados estaduais, 3 sacerdotes e vários chefes de repartições da União e do Estado. Fizeram-se também representar os senadores João Tomé e Tomás Rodrigues e o deputado Moreira da Rocha. O Congresso realizou 4 sessões, nas quais foram discutidas interesses, eu acho, né? Agora não estou conseguindo ler, da agricultura e da pecuária, né? Ficou organizada a Associação Agrícola do Ceará, sendo presidida, né, aí pelo doutor Paulo Rodrigues, o secretário Souza Pinto, né, tal. Então, vejam, a Associação Agrícola do Ceará, né, ficou organizada, a Associação Agrícola do Ceará, ficou organizada aonde? Em Iguatu. Isso da década de 30, veja que o governador dessa lei, João Tomé, na década de 30, ele já é senador da República. Veja, então, o papel do Estado no desenvolvimento, no desenvolvimento de uma região. Aí, eu queria mostrar para vocês, né, a questão do per capita, para que vocês possam, aí de 2010, nosso per capita, que não é um índice lá muito interessante, porque o per capita esconde a desigualdade social, mas é um índice, de todo jeito. Veja que em 2010, isso é fonte do IBGE, nosso per capita era cerca de R$ 9.000 em 2010. Ou em 2018, saiu para 15 mil. O que aconteceu nessa década de 10? Chegou alguma indústria? Nós vivemos uma grande seca, não foi também? O que mudou isso aí? Eu não tenho nenhuma dúvida. Foi o ensino superior gratuito. Porque o ensino superior gratuito, a expansão do ensino superior gratuito, ele cria um excedente, uma demanda. Vou explicar. Você faz uma seleção aqui para os cursos mais concorridos aqui do Iguatu, são direito e enfermagem. Apesar do nosso curso de economia vem crescendo muito a concorrência e educação física também. Mas os dois mais são direito e enfermagem. Aí você tem quantos alunos que ficam, né? Sem passar. Isso chama a atenção do empresário do ensino superior. Nessa década, né, na década de 10, você tem a criação do FIES ProUni, que vai facilitar a criação, aí, a entrada de estudantes do ensino superior particular e a consequência ampliação do ensino superior particular. O que aconteceu? Né? Chegaram em Iguatu também as faculdades particulares, e aí o ápice da comemoração municipal foi a chegada do curso de medicina. Eu não tenho dúvidas de que esse crescimento de Iguatu deve-se ao fato da expansão do ensino superior gratuito. Porque não é só o estudante que vem, não é só a pessoa se formar, você cria toda uma série, toda uma cadeia produtiva. Você vai ter aquela pessoa que vai vender ali um lanche, né? Vai ampliar o setor imobiliário, que vai fazer kitnet para estudante, para professor. As pessoas deixam dinheiro na cidade, ampliam o comércio. A professora, eu costumo sempre dizer, né, nós temos uma pesquisa aqui da professora Aline, do nosso colegiado, que ela já mostra que o movimento pendular, pêndulo, né, vai e volta. Movimento pendular é aquele que você faz diário, né, sai da sua cidade para outra. Já é maior para estudar, as pessoas que vêm todo dia para Iguatu e retornam para a sua cidade, já é maior para estudar do que para trabalhar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o ápice do crescimento do Iguatu, do desenvolvimento da nossa cidade, foi a ampliação do ensino superior gratuito, tanto da UES, da URCA, como do IFCE. O índice do IDH, olha o nosso IDH, em 1991,
já ali quebra mesmo da produção de algodão. A gente tem IDH aí de africano, IDHM, né? Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Hoje, né, perdão, em 2010, né, há 10 anos atrás, esse também é fonte IBGE, olha que praticamente dobrou, né? Praticamente já deu uma subidinha para um pouco mais aí em 2000, né, para 5 e alguma coisa, talvez 5,5 aí nos anos 2000, e chega aí, chegando a quase 7, lembrando que de 7 para cima já é os índices que é aconselhado, né, de ter, de boa qualidade de vida, né, aí. Então, nós estamos chegando perto, né, aí lembrando que nós só temos dados no IBGE até o ano 2010, tá? Isso mostra aí, como eu disse, isso tudo é o que faz, essa melhora nas condições de vida, é o que faz não só o retorno, né, dos imigrantes, das pessoas saírem de Iguatu retornar, mas também faz com que as pessoas não queiram sair, né? Porque você agora tem uma condição de ter uma boa saúde para o seu filho, né, ou para a sua própria aposentadoria, de ter uma boa educação, um lugar para você de lazer, para você comer uma boa comida, escutar uma boa música, enfim. E, inclusive, nós temos aqui no curso de economia também uma aluna que estudou essa relação entre o desenvolvimento gastronômico e a música ao vivo no Iguatu. Aí só mais uma para mostrar a fonte, né, do Memorial da Democracia. Essa matéria é de 15 de julho de 2010, aí o migrante volta para o Nordeste, está aí mostrando a pesquisa do IBGE. Desde 2001, a região é aqui mais volta, né? Então, aí, como eu falei, o contingente populacional de muita gente que voltou para a região. Bom, aqui, né, esse mapa que está aí no seu canto direito, né, é um mapa do IPES de 2008 sobre a participação dos municípios do Produto Interno Bruto. Olha só como é Iguatu. Eu vou traduzir esse mapa aí, tá? Acima de 5% na participação, acho que acima de 5%, tá muito pequenininho aí, mas acima de 5%, só Fortaleza. Né? Veja que a grande. Nosso estado é muito macrocéfalo, né? Tanto a população como a economia é muito concentrada ainda em Fortaleza. Aí você vai um laranjinha mais escuro, que está aí Juazeiro, Sobral, eu acho que Calcaia, se eu não me engano, que está muito pequenininho para ler, você tem uma participação de um pouquinho mais de 3% para cima. Aí tem um laranja mais clarinho, né? Que é mais de 2%. E tem um que está aí, Iguatu, no meio desse sertãozão todinho aí, é de 1 a 2%. Às vezes é muito pouco, é muito pouco. E o demais dos estados é de 0,1%, né? Não pode ter uma participação de 0%, até 1%, né? Aí da participação da economia do PIB do estado. É isso mesmo. Está muito pequenininho ali para ler para mim. Mas olha aí o mar que Iguatu é, né? A ilha, perdão, Iguatu é. Tira Juazeiro aí. E veja uma coisa interessante. Passamos o Crato. Passamos a cidade que me despertou, quando eu morei por 4 anos, me despertou a fazer essa pesquisa. Temos mais participação no produto interno bruto do Ceará, segundo os dados do IPES, do que a cidade do Crato. Olha só. Então, o que a história nos ensina, né? Se a minha tese está comprovada que e eu estou dizendo que eu ainda estou fazendo a pesquisa, tá, gente? Não tenho, ainda tenho que pesquisar mais. Eu pesquiso desde 2019, mas ainda estou pesquisando. Se a hipótese está correta, que a diferença de Iguatu para as outras cidades é que Iguatu,
atrai contingente populacional contínuo, você sempre tem gente chegando, por isso é uma cidade de imigrantes, né, que eu sempre digo isso, e hoje não está mais expulsando gente, ou seja, as pessoas estão saindo de Iguatu por outros motivos, não porque aqui não tem oportunidades. Então, o que a história nos ensina? O que nos fez renascer pós-era do algodão? A ampliação do ensino superior público. Então, vamos ampliar o ensino superior público, né? Vamos ampliar. Vamos trazer mais cursos aí para o Instituto Federal, né? UES, URCA, né? Merecem ter essa ampliação dos cursos, né? Consolidação dos seus cursos, ampliação de cursos, é o que ensina. O que a história nos ensina, vamos dizer assim, né? Porque ela vai. E veja que o ensino superior não concorre, o ensino superior público não concorre com o particular, eles são interdependentes. A diferença é que o ensino superior público ele cria demanda e o particular não. A demanda que vai fazer o ensino público vai também ajudar a expansão do particular. Então, são interdependentes. Criar um ambiente atração de capital. Veja lá, né, nos anos 90, nosso cataclisma, né, um dos fatores que não se deu aí, esse cataclisma econômico do Iguatu, da cota, né, a gente precisa atrair capital, a gente precisa atrair para empresas para aumentar a oferta de emprego na cidade. E, ao mesmo tempo, expandir o crédito para micro e pequenos empreendedores e produtores rurais. Né? A gente tanto precisa criar um ambiente de atração de capital, mas também valorizar quem está aqui, né? E, obviamente, continuar investindo na educação básica, saúde, esporte e cultura, e aí eu incluo também a questão ambiental, né? Nós temos que preservar as nossas 11 lagoas, temos que preservar nosso rio, temos que uma arborização no Iguatu, cuidar do meio ambiente, para quê? Para elevar cada vez mais o nosso IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Para quê? O que nós precisamos? Atrair inteligência, então, é o primeiro quadrinho aí, atrair inteligência e formar inteligência, e que essa inteligência não saia daqui. Essa inteligência só vai ficar aqui se nós tivermos condições de manter ela aqui, com boa educação, bom esporte, saúde, lazer, um meio ambiente, um ar puro, um meio ambiente saudável. Expandir, né, atração de capital para expandir emprego. E, ao mesmo tempo, expansão do crédito para micro e pequenos empreendedores e produtores rurais da nossa cidade, né? Para contribuir, obviamente, aí com a distribuição de renda, né, para desconcentrar essa renda, que Iguatu é uma cidade que tem muita concentração de renda. E, no final, né, desejar parabéns a Iguatu, seus 168 anos, o desejo não só da coordenação do curso de Ciências Econômicas da UCA de Iguatu, como do colegiado, do nosso Centro Acadêmico Celso Furtado, assim como todos os demais cursos do direito, educação física, enfermagem, da nossa administração superior, aí na pessoa da professora Natália, nossa diretora, e também da administração do campus. Então, acho que todo mundo dá parabéns a Iguatu aos 168 anos do município, essa terra de água boa, né, cujo ditado diz que quem bebe dessa água não quer mais sair, que essa terra de água boa cada vez mais seja um lugar onde as pessoas possam viver e ser felizes, né, ter boa condição de vida, bons índices de qualidade de vida, né, que é isso que a gente quer, tá certo? Então, esses são os parabéns aqui da Universidade Regional do Cariri, a unidade descentralizada de Iguatu, aqui através do curso de Ciências Econômicas da UCA de Iguatu. Então, um grande abraço. Parabéns, Iguatu.